Olá, sou o professor Charlton, mais uma aula de Ética em Educação. Vamos tratar da nossa temática de hoje, que de pronto, já digo, é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Me refiro a René Descartes, mais ou menos do século XVI para o século XVII. Especificamente, a sua data de nascimento está registrada em 1559 a 1650. Então, estou falando de um dos precursores da modernidade, um dos precursores da ciência moderna. Ciência que, nesse caso aí, estava justamente nessa transição, estava na transição, falando cronologicamente, entre o período medieval, das ideias da religião, da teologia, da fé como pressuposto fundamental, uma certa marginalização da razão, uma certa marginalização da filosofia clássica, da ciência como um todo. E aí René Descartes, esse filósofo aí em tela que vocês estão observando, ele é de fato um desses pensadores brilhantes em que estão surgindo nesse período. Claro que contemporaneamente ali a gente tem uma série de outros fatores, uma série de outros pensadores também, a exemplo de Galileu Galilei, Copérnico, todo o movimento iluminista, todo o movimento humanista, de uma retomada clássica da filosofia grega romana. Então, é um momento realmente de efervescência em termos de racionalidade. E quando eu falo de racionalidade, esse filósofo aqui, ele tem realmente uma contribuição gigantesca. Claro que eu não vou entrar nas pormenores da filosofia dele, mas, no entanto, alguns conceitos, alguns pontos são essenciais para a gente entender como é que esse pensador entende a ética. Então, a ética cartesiana, a ética de René Descartes, ela está fundamentada, ela está assentada exatamente na concepção de racionalidade. Por quê? Porque esse filósofo ele é detentor assim, realmente focado nessa questão da razão. Então, a razão para ele é o que há de melhor distribuição, é o que realmente é uma dádiva para a concepção humana, para o humano. A razão realmente é a mola propulsora de toda a construção de conhecimento. A razão, ela é a forma, é o meio, é a maneira pela qual você tem para adquirir verdades. Lembrando que esse filósofo, no início da sua filosofia, ele é considerado quase como um cético, porque ele descartou a educação que ele teve inicialmente, eu me refiro à educação cristã, porque ele veio da escolástica medieval, fazia, claro, outras leituras de Platão, Aristóteles, todo um rol de outros emblemáticos filósofos, mas ele não via naquela leitura, naquele estudo, inicialmente, verdades sólidas, seguras. E é por isso que ele tende a um pouco dispensar todo aquele conhecimento adquirido nas escolas, a ponto dele duvidar de absolutamente tudo, né? Então ele vai duvidar da existência dele mesmo, da existência da realidade, da existência de Deus, da existência das coisas como um todo, a ponto de dizer, eu não sei exatamente o que é real, o sonho, quando eu estou dormindo, ou a realidade mesma. Por quê? No sonho, eu sofro, eu sinto, eu tenho as mesmas sensações de quando eu estou acordado. Acordado é a mesma sensação de quando eu estou sonhando. Então, o que seria realmente realidade? Será que o real não seria ao estar dormindo e sonhando? E ao estar acordado nessa realidade seria o sonho, o que a gente chama de sonho. Então, esse é o ponto de discussão que Descartes coloca a sua filosofia. Então, ele, nesse momento inicial, ele rejeita esses conhecimentos a ponto de discordar, a ponto de duvidar, de colocar em dúvida exatamente essas verdades e procura, pela sua própria racionalidade, pelos seus próprios métodos, encontrar uma certeza verídica, uma certeza verdadeira para aquilo que a gente chama de realidade, para aquilo que a gente chama de
de verdade. Então, é nesse sentido que Descartes ele aprofunda, ele tende a buscar realmente uma verdade mais condizente com aquilo que ele estava colocando em xeque, colocando em dúvida. Então, a aula de hoje é sobre esse filósofo, é sobre a modernidade, é um paradigma ético totalmente diferente. Quando a gente fez as nossas atividades referentes à filosofia e à ética cristã, à ética medieval, a gente percebia que o marco central ali para dizer o que é ético, para dizer o que é moral, os valores naquele período, era basicamente aquilo que era advindo, aquilo que vinha da Igreja Católica, do cristianismo, dos filósofos cristãos. E a base central ali, naquele momento, era a Bíblia, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, então, é quem determinava os nossos comportamentos, o nosso pensamento, até que ponto eu estou pecando ou não, até que ponto eu posso penalizar meu corpo, até que ponto eu posso me relacionar com os outros e, consequentemente, almejar uma salvação para a eternidade, aos braços do cristianismo, aos braços de Deus, do Deus eterno. Então, a ética centrava-se basicamente nessas linhas gerais. Com o advento da modernidade, especificamente a partir desse filósofo modernista, ele vai dizer que a razão é o fator, a razão é a mola propulsora para você dizer o que é verdadeiro, para inclusive dizer qual o comportamento mais adequado, qual a conduta mais correta em termos de relacionamento comigo mesmo e com os outros e, consequentemente, na sociedade, para a sociedade. Então, é a razão, não mais a fé, não mais a teologia, não mais a religião, não mais o cristianismo, não mais a igreja, mas a razão. E a razão de cunho científico. E quando se está falando de ciência, nesse aspecto ético-filosófico, eu estou me referindo à parte lógica, a parte matemática, a parte mecanicista do universo. O universo, para esse filósofo, ele tem um comportamento mecânico, existe um mecanismo no universo, e que apenas o estudo, a análise dessa mecânica é que vai possibilitar com que eu entenda esse mecanismo. E só quem vai me propor isso, quem vai possibilitar isso, é a lógica, a matemática. A matemática com a enumeração, a lógica que vai me expor a análise, a síntese, vai me dar evidências sobre aquilo que eu estou examinando. Então, esse método rigoroso, esse método enumerativo, esse método analítico, esse método sintético, vai propor também para a ética cartesiana uma robusta adequação sobre esse mecanismo. O mecanismo da ética vai funcionar também nessa égide, dentro dessa concepção. Então, esse filósofo busca na ética, busca na matemática, nas ciências, a base da ética. A ética tem como a matemática a sua base. Então, pessoal, é nesse sentido que a gente vai estar falando sobre René Descartes, a sua ética. Existe aí algumas análises, alguns estudos sobre Descartes no sentido da ética, que fala que ele não foi muito profundo sobre essa temática, que ele não tem um livro específico para tratar da ética, não quis aprofundar tanto. Mas no todo da sua filosofia, no todo do seu sistema filosófico, a gente percebe que, em termos de comportamento humano, da humanidade, do homem em si, ele faz alguns apontamentos dentro dessa lógica que eu acabei de falar, dentro dessa cientificidade, dentro dessa racionalidade que eu acabei de falar. E que eu vou aprofundar um pouco mais, a partir de agora, baseado exatamente no livro chamado Discurso do Método, onde tem partes desse pensamento de Descartes nessa concepção da ética. Lembrando que esse livro é o mais famoso de Descartes e que trata especificamente sobre como você construir a ciência, como você organizar a ciência, como você, a partir de um método, descrever, chegar a conclusões verdadeiras
para as ciências. Então, nesse livro, ele também fala sobre a ética nessa perspectiva. Mais uma vez, lembrando, de base racionalista. Então, a primeira frase que a gente encontra aqui é: antes de ser filósofo, o filosofante ou os filosofantes é homem. O que isso quer dizer, né? Bom, primeiro que Descartes não descarta a ideia de que nós pertencemos a uma espécie em forma de humanidade. A humanidade aí, ela é um ser, ela é realmente uma maneira de estar no mundo, é uma existencialidade nessa concepção realista e racionalista. Então somos homens, mas esse homem é dotado de uma capacidade extraordinária, que é justamente de filosofar. Então, antes de ser filósofo, os filosofantes são homens. Então, a base, que é isso que ele está dizendo, a base da filosofia, do filósofo, dos filosofantes, é a sua base humana. Então, é a humanidade é a sua base. Então, se o fundamento, se a base do filosofante, do filósofo, é ter essa condição humana, obviamente que a gente deve, de forma racional, filosófica, científica, olhar, observar exatamente essa condição humana. Quando ele está dizendo isso, a gente pode fazer uma leitura no sentido ético. Com certeza no sentido ético. Por quê? Porque quando a gente vê a etimologia da palavra ética, quando a gente estuda a ideia de ética, a gente percebe que ética é aquilo que habita no homem, é aquilo que habita no sujeito, é a sua idiosincrasia, é o seu caráter, é a sua conduta, é a sua vivência. Então é a vivência humana, é o caráter humano, é a personalidade humana, é a forma de ser humano. Então esse ser humano, essa condição humana, ela está na base do ser filosofante. É evidente que se eu fico apenas nessa condição restrita em que a minha condição é ser humano e não aprofundo, é claro que isso não me dá um avanço em termos de pensamento mais complexo, mais rebuscado, mais profundo, que no caso, só quem vai propor isso, só quem vai possibilitar isso é a filosofia. Então, é nesse sentido que Descartes está colocando a sua base primeira, para poder a gente entender como é que ele pensa a ética depois, naquele mecanicismo, naquele racionalismo que eu citava antes. Bom, e dentro dessa lógica, dentro dessa perspectiva, a gente tem o que ele diz assim: continua em contato com o corpo, com o corpo. Quando ele afirma isso, vamos entender ainda dentro da sua filosofia. Descartes é um neoplatônico, isso quer dizer que Platão, na sua filosofia como um todo, como a gente já estudou, ele entende que o conhecimento, que a verdade, ela se dá em dois âmbitos, no âmbito sensível e no âmbito inteligível, e que por isso Platão é chamado de dualista. Então há uma dualidade, sensível e inteligível. Descartes, ele pega essa influência, ele sofre essa influência de Platão para dizer o seguinte: o ser humano, o homem, ele é constituído de res cogita e resistência. Eu estou falando aqui as palavras em latim, e traduzindo seria o quê? O res cogita é uma coisa que pensa, res cogita. E resistência. O que é resistência? Resistência é, além dele ser essa coisa que pensa, ele é um ser corpo. Então há um corpo nesse homem. Então, dando continuidade, é nesse sentido que ele está colocando. Antes de ser filósofo, esse filosofante é homem. E continua em contato com seu corpo. Isso significa dizer que, por mais que eu atribuo conceitos, por mais que eu aprofunde nessa filosofia, essa conexão entre o ser filosofante, o filósofo, a racionalidade mais rebuscada, mais profunda, ainda está em contato com esse corpo. E, consequentemente, esse corpo, que é meu, que me pertence, ele está também em contato com os outros homens.
Então, percebam o seguinte, René Descartes, ele é dualista, no sentido de dizer, existe uma coisa que pensa e existe uma coisa que é corpo, que é corpórea. E que estão ligados, que há uma ligação, mas há uma distinção. Há uma ligação, estão ligados, mas são distintos. Uma coisa é você dizer o cognitivo, a res cogita, e a outra coisa é falar sobre o corpo, né? A resistência. Então, veja, se é nessa perspectiva, então o Descartes é dualista, porque ele está dizendo que existe alma, por um lado, mente, que existe intelecto, por um lado, e que também existe, por outro, a materialidade conectada a isso, o corpo físico conectado a isso. E que esses corpos estão em contato com os outros. Então é por isso que ele vai dizer, continua em contato com o corpo, esse homem, e esses corpos desse homem continuam em contato com os outros homens, ou seja, com os outros corpos. E, consequentemente, com as outras res cógitas, com os outros pensantes, com os outros que pensam, com os outros que têm mente, que raciocinam, que têm a razão como base. E esse corpo, essa mente, vão estar na sociedade. Então, a sociedade, ou a cidade, como queira colocar, ele colocar mais nesse sentido, a sociedade é o conjunto, é exatamente a composição de tudo isso. Tudo isso está na composição dessas relações. Por que eu estou falando tudo isso de forma introdutória? Para dizer que, por mais que Descartes entenda que a racionalidade é a mola propulsora de tudo, para a compreensão de tudo, da verdade, da compreensão da realidade, mas existe uma conexão com os corpos, e esses corpos obrigatoriamente faz com que eles se conectem, um corpo com o outro, alguns homens com os outros. E esse resultado é exatamente na sociedade. Ora, quando a gente fala em sociedade, na relação de um homem com o outro, dos homens entre si, evidentemente que aí vai estabelecer uma relação ética, uma relação moral, em que eu tenho que aprender a conviver uns com os outros, aprender a conviver inclusive comigo mesmo, que é isso que Descartes vai falar, daqui a um pouco a gente vai aprofundar sobre isso, mas também aprender a conviver uns com os outros, na sociedade. Então, quando se fala nisso, está dizendo obrigatoriamente que aí há uma convivência ética, que tem que existir uma convivência ética, uma convivência moral. Então, para dar continuidade, é nesse sentido que Descartes vai dizer, na sociedade o homem age. Ora, não existe outra possibilidade, ele só tem que agir na sociedade. A sociedade realmente é o ponto na qual esse homem expõe todas as suas ações. O agir humano está exatamente nessa sociedade. Então percebam o seguinte, lá na parte inicial eu falava, existe o ser filosofante que é racional, mas esse ser filosofante está conectado com o seu corpo. O seu corpo está conectado com os outros corpos e, consequentemente, está conectado também com isso na sociedade. A sociedade determina essas interconexões e ele age nessa sociedade. Aí a pergunta subsequente seria a seguinte, age como? De que maneira? Como é que é essa ação na sociedade? Descartes é categórico, é claro, é nítido, é transparente em dizer, ora, ele age com as suas deliberações. O que é deliberação? Decisão. Ao decidir, esse homem está agindo. E essa ação, ela é muito forte dentro dessa conjuntura, dentro dessa concepção da sociedade. Então, ele age com as suas deliberações. Ele delibera, ele decide. E decide sobre tudo, todo momento. Né? Ele decide com que roupa eu vou estar vestido hoje. Branco, preto, azul. Então ele decide. Ele decide que comida eu vou me alimentar. Hoje vai ser comida cozinhada, vai ser comida pronta, enfim. Todos os dias esse homem vai decidir sobre isso. Se eu vou à escola, se eu não vou à escola, eu decido. Então são as escolhas, né? De modo geral, são as escolhas. E as escolhas, elas são fundamentais porque elas dizem respeito à sua liberdade. A liberdade de você poder determinar, no caso deliberar, para onde você vai caminhar nessa sociedade.
O que você vai exercer na conjuntura dessa sociedade? Então, a sociedade ela é determinante para aderir a todas essas concepções, a todos esses pontos em que o filósofo ele é fundamental, né? O pensamento filosófico ele é fundamental. Então, percebam o seguinte, juízo de valor, que é um outro ponto aqui que a gente vai estar tratando, é quando, a partir das minhas deliberações e a partir das minhas escolhas, eu constituo uma personalidade, eu constituo uma concepção de indivíduo, eu constituo, então, toda uma ideia de conduta, de comportamento. Então, os juízos de valores, é evidente que vêm dessa deliberação, que vêm dessas escolhas e vão ser atribuídos nessa sociedade. É a sociedade que irá determinar as minhas interconexões, as minhas capilaridades em termos de juízo de valor. Então, Descartes é claro nesse sentido. É na sociedade que eu vou agir. E como é que eu vou agir? Com deliberações, com escolha, com juízo de valor. Continuando, então, vejam, o juízo, ele realmente é fundamental para que determine, de certa forma, a minha personalidade, determine a minha conduta, vai determinar o meu modo de agir, né? Isso é muito claro. Mas esse juízo fica muito no âmbito da cogita, da res cogita, ou seja, da mente, da alma. E em algum momento eu posso aplicar aquilo que realmente eu estou pensando ou não. Ou não. Isso é muito importante ser dito. Porque em algum momento eu posso aplicar ou não? Por uma questão de deliberação, que a gente já falava anteriormente. Eu posso deliberar, ou seja, eu posso decidir. Decidir usar o pensamento que eu estou tendo sobre uma determinada ação ou agir de uma outra forma sobre um outro juízo. Isso quer dizer que quando eu faço isso, eu estou suspendendo determinados juízos. Então eu suspendo para não aplicar e, consequentemente, agir nessa sociedade. Agir uns com os outros. E é por isso que Descartes vai dizer, eu posso até suspender o juízo, mas não é possível fazer a suspensão das minhas ações. Entendendo melhor e aprofundando, eu posso suspender, mediante as minhas deliberações, o juízo de valor que eu tive. A minha conduta para um certo sentido. Mas eu jamais poderei deixar de aplicar uma determinada ação. Eu sempre vou estar agindo. Seja naquele sentido em que eu concordo ou não concordo. Em que eu delibero, em que eu determino que talvez, numa questão de bom senso ou não, seria o melhor a fazer naquele momento. Mas sempre vai ser aplicada uma ação. Mesmo dizendo, mas e se eu não fizer absolutamente nada, ficar parado? Esse ficar parado aí é ficar parado, é uma ação dentro dessa conjuntura. Mesmo utilizando esse exemplo extremo, você vai estar agindo de certa forma. Então não tem como você abandonar a sua ação nessa conjuntura da sociedade. O juízo, em algum momento, eu posso suspender, né, porque eu tenho liberdade, porque eu posso decidir com as minhas escolhas. Mas a ação, não. Isso e tem que ficar muito claro. Então, como atuar na vida? Que é a pergunta fulcral do pensamento cartesiano, né? Como atuar? Que é uma pergunta, inclusive, que a gente faz todos os dias, né? Como é que eu devo atuar na minha vida? Todos os dias, com as pessoas, com o meu corpo, comigo mesmo, com a minha mente, né? Com a conjuntura da sociedade, com as imposições sociais. Como é que eu posso atuar? De que maneira eu posso atuar? E aí vem a belíssima exposição, o belíssimo conceito, a belíssima filosofia ética de Descartes. Quando ele diz assim, veja, atuar na vida é sempre uma atuação provisória. Essa ação é uma ação moral provisória. Então, por que ele está dizendo isso? Ora, está dizendo isso porque ele está sendo muito claro no sentido de colocar a moral, ela não é definitiva. A moral, ela não está pronta e acabada. A moral é algo para ser pensado, é algo para ser refletido, é algo para buscar constantemente as suas verdades. Então, eu posso
em algum momento, achar que cheguei a um ponto final da moralidade. Mas o que Descartes nos alerta é que vai ser sempre provisório isso. Não é algo definitivo, mas é um provisório em que eu tenho que ter em mente que é um provisório muito correto naquilo em que eu decidi, naquilo que eu deliberei. Então é um provisório que, para aquela pessoa, agindo daquela forma, é quase que definitivo. Então, vejam, a moral ela é provisória, mas ela tem que ter uma base de verdade. Veja, e por que tem que ter essa base de verdade? Ora, porque quando eu for partir para agir em sociedade, eu tenho que ter certas certezas sobre aquilo que eu vou fazer. Eu não posso fazer a coisa titubeante, eu não posso fazer a coisa com dúvidas. Será que eu faço? Será que eu não faço? Posso fazer? Não sei se eu faço. E fica naquela coisa em que você não delibera, naquela coisa em que você não decide, naquela coisa que você não escolhe. Aí faz a coisa meio que de forma impulsiva. Ou seja, você não tem ali uma certeza, você ali não tem uma verdade. Então o que Descartes nos diz, por uma questão de bom senso, diz a ação moral provisória, ela tem que ser sempre com base verdadeira. Ela não pode ser com base titubeante, com dúvidas. Por que isso é importante? Aí ele também vai ser taxativo. Se nas minhas ações eu ajo com essa certeza, eu ajo com essa verdade, certamente eu terei menos remorso daquilo que eu fiz. Eu terei menos remorso daquilo que eu pratiquei, da minha ação. Então, para Descartes, se você age com verdade, mesmo que essa moral seja provisória, não vai haver remorso, ou seja, não vai haver arrependimento. Você tem certeza sobre aquilo que você fez. E essa certeza é o que dá base à tua moral provisória. E para ele isso é uma posição muito importante numa perspectiva da ética, porque isso traz verdade, porque isso traz felicidade, isso te traz certeza, isso te traz realmente uma base para viver e conviver na sociedade. Sem essa base, seria muito difícil para você atuar. Então é nesse sentido que é muito importante uma base verdadeira da moral provisória em René Descartes. Dando continuidade, quando a gente fala em moral provisória, o conceito que define essa ética cartesiana, portanto, é a ideia de provisão ética. Provisão que é justamente no sentido de provisório. Então, a provisão ética. Por que provisão? Aí, mais uma vez, volta àquela ideia que a gente falou anteriormente, né? É provisão porque ela é aquilo que você tem de maior verdade, que você tem de maior certeza para agir como agiu. Então, essa provisão ética sua, você só pode agir daquela maneira, porque você tem certeza praticamente que absoluta sobre aquilo que você vai fazer. Então, é nessa perspectiva que a gente pode falar, sem sombra de dúvida, que em Descartes existe uma provisão ética, no sentido de existir praticamente uma certeza sobre a minha conduta moral para aquilo que eu vou fazer, para aquilo que eu vou agir na sociedade. Então, uma boa moral pressupõe um vasto conhecimento prévio das ciências. Por que ciências? E aí entra naquela ideia de método, da racionalidade que eu falava lá no início da aula. Ciência para Descartes vai estar no ápice do grau de conhecimento que você tem. Então, as ciências lhe possibilitarão você aprofundar cada vez mais as tuas ideias, o teu pensamento, as tuas certezas, as tuas decisões, as tuas deliberações. É a ciência que vai propor isso. Não é o senso comum, não é a religião, que até em certo ponto construía uma certa ideia como lá na Idade Média. Agora, o que vai nos possibilitar realmente uma construção categórica, segura, sobre as minhas certezas, sobre as minhas decisões, é o conhecimento prévio das ciências. Então, para ele aqui nesse momento, é a matemática, é a mecânica, é a lógica, é a retórica, é a filosofia na sua instância máxima, porque a provisão ética é filosófica na sua instância máxima. E isso vai me propor, vai me possibilitar
aquilo que ele chama a mais elevada moral, que é, em último grau, da sabedoria, que é a sabedoria. Recapitulando, o conhecimento prévio das ciências é aplicado a uma provisão ética, aplicado a essa boa moral, vai me dar a mais elevada sabedoria entre todas. É claro que aqui, se você observar bem, tem uma relação estreita com Platão. Platão falava que a gente tinha que passar por quatro degraus, né? Sombra, opinião, matemática, de novo, né? Matemática e dialética. No último estágio é que eu tenho a sabedoria, que é a dialética, que é o filósofo. Descartes está falando praticamente a mesma coisa, só que em outras linhas. Na linha da racionalidade, na linha da ciência, da cientificidade, colocando a elevação máxima da moral exatamente sobre essa égide. Então, é muito importante a gente perceber isso, que a provisão ética, a ética cartesiana, ela é, de fato, pautada, fundamentada numa concepção filosófica, científica, com um grau matemático, reflexivo, racional, de uma profundidade elevadíssima. Então, para poder a gente avançar, dizendo que essa é a base cartesiana da sua provisão ética, da sua moralidade, é com isso que ele vai dizer que existe uma edificação do conhecimento. O conhecimento ele vai ser edificado. Edificado, o que é edificação? É solidez. Né? É como se a gente pegasse a ideia mesmo de alicerce, a ideia de base, a ideia de fundamento, a ideia de construção de uma ideia, uma construção no sentido até mesmo, a gente vai ver isso, no sentido de uma edificação de casa, de prédio, aquilo que a gente chama de edifício hoje. Então, edificação do conhecimento, são solidez, consistência, alicerce. Então, onde é que está o alicerce dessa provisão ética? Onde é que essa verdade realmente está alicerçada? Está alicerçada, segundo ele, não é exatamente na metafísica, não é no tronco, né, ou seja, da física, e também não está em seus ramos propriamente, mas na moral provisória, naquilo que a gente já falava anteriormente. Porque é a partir da moral provisória que eu decido, é a partir da moral provisória que eu delibero, que eu escolho, que eu faço juízo de valor, que eu vou agir na sociedade. Então, o homem está alicerçado não está alicerçado propriamente na metafísica, nem na física e nem nos seus ramos, mas na moral provisória. Então, a moral provisória é que vai realmente me dar essa condição de edificação do conhecimento, a edificação de buscar a verdade para que eu possa, enquanto ser racional, agir nessa sociedade. E aqui eu peguei uma analogia, né, que o próprio Descartes nos oferece. Ele diz assim, para fazer uma casa, tem que ter outra temporária enquanto se constrói uma nova. É óbvio, se eu não tenho casa propriamente, né, se eu não tenho, mas eu vou construir. Ora, mas eu não tenho, mas eu tenho que temporariamente estar em uma casa, morar em algum lugar. Essa é a ideia de morada, né, moral da ética, né? Então, veja, fazendo essa analogia, o que ele está querendo dizer sobre tudo isso que a gente tem conversado? Está dizendo que todo mundo, todos os homens, temporariamente já estão numa casa, ou seja, já estão em uma ética provisória, já estão em uma moral provisória. Então, essa moral provisória só é desconstituída, só é desfeita quando eu terminar a nova moral, a nova ética. Então, se inicialmente eu considero que o certo a fazer é aquilo que eu fiz naquele momento temporário, então aquela é o que está sendo válido enquanto moralidade. É aquilo que está sendo válido enquanto certeza. Quando eu encontrar uma nova concepção ética, uma nova concepção moral, ou seja, uma nova casa, aí sim, essa passa a ser a minha nova moradia, a minha nova moral, a minha nova concepção ética. Então, é por isso que ele fala edificação moral, ela é temporária. Temporária porque naquele momento em que eu estou habitando aquela decisão, aquelas deliberações, aquela postura, aquelas ações, baseadas exatamente na concepção racional, verdadeira, científica, em que já foi colocada. Então, a edificação moral
ela passa exatamente por essa analogia que Descartes aqui fez. Para a gente concluir, eu vou falar para vocês, está lá no discurso do método, as 4 máximas cartesianas. Muito interessante, não só serve para Descartes naquele tempo, mas serve até para a gente agora. Se a gente for raciocinar sobre essas concepções, a gente vai ver que Descartes ele coloca de uma forma bem interessante essas concepções. Então, procurar vencer a si próprio. Vencer a si próprio do que a fortuna. Ou seja, não é uma riqueza, digamos, material que vai possibilitar você avançar numa concepção dessa verdade e dessa moralidade provisória. Não é. Então, o que é que vai fazer com que você realmente avance, com que você evolua? É procurar vencer a si próprio. Né? Claro que tem aquele esforço socrático de conhece a ti mesmo. Aqui aparece em Descartes. Né? Então, vencer a si próprio é importantíssimo, porque você vai ver que a maior riqueza, de fato, não está fora de você, mas está dentro de você, com as suas decisões, com as suas deliberações, com a sua postura, com aquilo que você quer realmente exercer na sua sociedade, com os outros. Então, e com o seu próprio corpo, com a sua própria pessoa. Lembrar lá do começo da aula, né? Que eles, antes de tudo, existe um homem. Então, esse vencer a si próprio aí, ela é realmente de fundamental importância. E é claro que, nesse sentido é que ele fala, modificar o desejo, modificar o seu desejo, e não a ordem do mundo. E por que isso é importante? Porque muitas vezes eu acho que encontrei a verdade absoluta, não consigo dialogar mais com as pessoas, não consigo dialogar com aquilo que está posto, e quero, a partir do meu desejo, mudar o mundo. Aí ele vai dizer, não, é o contrário, modifique o seu desejo, e não a ordem do mundo. A ordem do mundo vai permanecer. Aí, mediante a ordem do mundo, aí você vai adequar os seus desejos, que é justamente aquilo que ele está dizendo, procurar vencer a si próprio. Então, o desejo não pode lhe contaminar de tal modo que você tende a passar por cima da ordem do mundo. Então, é uma adequação que você tem que fazer, é uma adaptação. Isso lhe provoca, lhe possibilitará realmente uma condição boa de estar nesse mundo, com menos conflito, com menos embates, guerras, e aí consegue, de fato, estabelecer um diálogo melhor com a ordem desse mundo. Por isso que ele insiste no outro ponto, na outra máxima, a melhor moral é empregar toda a vida em cultivar a razão, que é aquilo que a gente já colocou no início da nossa aula, né? A razão, ela é a base de tudo. A razão, ela é por onde você vai encontrar todos os caminhos. É a maneira que você tem para se relacionar melhor com você mesmo, com os outros homens e a sociedade. E a razão, ela não está dissociada do conhecimento verdadeiro. Ela tem que ter esse conhecimento, tem que ter o conhecimento da verdade. Ela tem que buscar essencialmente o que é a verdade. Claro que não é uma busca pela busca, não é uma busca aleatória, mas é uma busca com método. Por isso que ele escreveu o Discurso do Método, que é um livro específico para dizer como é que você alcança pelas ciências a verdade. Então é nesse sentido que Descartes também vai dizer. A vida, a melhor moral é empregar toda a vida a cultivar a razão. A razão deve ser cultivada em todas as instâncias. E a outra máxima cartesiana, eu vou começar pela segunda, porque eu vou deixar a primeira por último, porque é onde vai dar o fechamento. É ser firme em suas ações. Porque muitas vezes, é aquilo que eu falava no meio da aula, muitas vezes eu vou tomar uma decisão, eu vou deliberar sobre alguma coisa e fico meio na dúvida, não sei se eu faço. Essas pessoas que estão no meio da dúvida, não sabem se faz, é porque, na verdade, ela não encontrou a certeza, não encontrou a verdade, não tem um rigor científico sobre aquilo que ela está pensando. Então, ela tende muito a ser flexível, aí com os outros, né? Aquela velha ditada, a Maria vai com as outras. As decisões são decisões que ele vai se arrepender depois, que vai ter certos problemas, porque não era exatamente aquilo que ele queria fazer, mas acabou fazendo. Então, tem que ser firme nas suas ações.
E essa firmeza, ela só vai acontecer se você encontrar aquilo que já foi dito antes. Verdades, se você encontrar a razão como última instância e propor, a partir dessa razão, um conjunto de ideias que me dê essa firmeza. E é por isso que ele vai dizer, uma vez você tendo essa firmeza, você só vai caminhar reto. Você não vai estar andando em curvas, perdido. Ah, eu fiz isso hoje, amanhã eu repito, não sei se eu volto atrás. Então você meio que está perdido, você está andando em curvas. Se você agir firme, se você tiver certeza sobre aquilo que você está dizendo, sobre aquilo que você está propondo, deliberando, enquanto juízo de valor, toda a sua ação na sociedade vai ser sempre em linha reta, sem curvas. Não muda com fracas razões, ou seja, com fracas argumentações, com qualquer indivíduo, qualquer pessoa que chegue, de repente, querer lhe dar uma orientação diferente, você vai dizer, não, não é isso, eu tenho certeza, eu sou firme. Por quê? Por causa das minhas bases científicas, porque a minha razão, ela me propõe exatamente esse caminho aqui. Então, é agir com essa firmeza. Para que tudo isso? Aí Descartes vai dizer, para obedecer às leis do país, que governando-se sem excesso, você será moderado, você será uma pessoa de bom senso. O bom senso, que é justamente o fim, o objetivo cartesiano com a ética dele, com a moral provisória cartesiana, é justamente você ser aquela pessoa moderada. Moderar não é no sentido de ser fraco, mas no sentido de que você sempre pesa, você calcula, você delibera de uma forma inteligente, de uma forma racional, para encontrar os melhores meios. E não vale a pena, aquilo que já falava lá no começo, você ir de encontro à ordem do mundo, ou seja, as leis do seu país. Então, as leis do país, a ordem do mundo está posta, e você, dentro da sua firmeza, dentro da sua racionalidade, dentro das suas verdades, dentro desse caminho, desse caminhar reto que você trilhou, que você tem, você ir favorecendo essas leis do seu país, porque assim você vai viver de uma forma melhor. Então, percebam, pessoal, Descartes, por mais que ele não tenha um livro, digamos assim, específico que trate da ética, da moral, ele é muito claro, ele é muito enfático em nos apontar alguns caminhos importantes para a nossa vivência, para a nossa condição existencial na qual a gente convive com nós mesmos e também com os outros. Então é nesse sentido que Descartes ele nos favorece a uma compreensão boa sobre a perspectiva ética de modo geral, universal, mas também sobre uma concepção rígida em relação à moralidade, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa vida em sociedade. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Na próxima semana eu vou trazer outro pensador, outro filósofo que pensa essa questão da moral e da ética nessas linhas. Um abraço e até a próxima.